no vídeo de hoje do canal aí vamos falar do São Paulo aí. Sou brasileiro, sou Libertadores e claro, mais do patrocínio bilionário confirmado. Então vambora para o vídeo. Acho que talvez seja interessante a gente até sair da discussão do Palmeiras do Abel, do São Paulo do Zubeldia, né? O São Paulo do Zubeldia consegue jogar mais que o Palmeiras do Abel hoje, nessa temporada. E olha, não sei como, mas consegue. Então essa é a cobrança, assim, né? Então, o São Paulo, o Zubeldia começou a semana por um fio, certo? Depois do empate com o Sport. Aí ele tinha o Talheres em Córdoba e o Atlético no Mineirão. Dois times que o São Paulo não vencia, né? O Talheres do São Paulo nunca venceu. O Atlético, desde que o Hulk chegou em 2021, o São Paulo nunca venceu. Seja em Minas, seja em São Paulo. A estratégia e as partidas que o time fez na Argentina e no Mineirão dão crédito ao treinador. O São Paulo dominou o jogo na Argentina, venceu com méritos. Do jogo da Argentina para o jogo do Mineirão, perdeu o Oscar e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo por tempo indeterminado. É um problema que pode até levar ao jogador, se ele entender assim, parar de jogar futebol, porque é uma questão que demora alguns meses, é anticoagulante. O São Paulo viveu uma situação parecida com o Rodrigo, o zagueiro, ele parou de 3 a 4 meses, voltou a jogar quando ele tinha 29 anos, depois foi para o Inter, voltou a sentir o problema, porque ele é um problema que pode voltar, voltou a ter no Inter, ficou mais tempo parado e foi jogar futebol até os 37 no Vasco. Mas o Rodrigo quis encarar isso dos 29 aos 37 anos e é um problema que não é impeditivo, mas ele limita e pode fazer com que você fique períodos sem poder fazer atividade física. É o que o Luiz Gustavo está vivendo agora pela primeira vez. Então, eu imagino que a decisão fique mais nas mãos do Luiz Gustavo do que propriamente uma decisão do clube, né? Posto isso, então, o time do jogo do Talheres já era muito diferente do jogo do Atlético. Eu avisei para não levar o Oscar, né? Beleza. É verdade. Né? Tem isso. Embora, né? Aí tem uma questão que é o cobertor curto do São Paulo, que vai acontecer outras vezes, né? Com esse elenco que o São Paulo formou numa temporada muito complexa, né? E o São Paulo correu o risco de formar um elenco com um time titular com uma idade muito avançada e um time reserva só com os garotos que ontem entraram e não foram bem. O que é natural. Entraram de novo o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Ontem não foram bem, porque talvez o jogo não fosse o indicado para eles. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. E acho que isso, o Massim já falou isso outras vezes, isso surpreende. Porque normalmente o time do São Paulo, do Zubeldia, entra em campo organizado de uma forma que você fala, esse time treinou a semana inteira, fez 10 treinos e está apresentando isso. Não, o São Paulo fez de novo um treino só pro jogo. E o São Paulo esteve organizado, dominou o Atlético, com uma formação inédita no primeiro tempo, incluindo com as saídas do Caleri e do Enzo Dias. Tem o lance no final do primeiro tempo, o lance do Lianco, que bateu o jogo inteiro e provocou a revolta do Zubeldia. Aí, nós vamos chegar na expulsão do Zubeldia, não expulsão do Lianco e a entrevista. E o desfecho da semana do Zubeldia. No segundo tempo, o Cuca, com um banco bem melhor, mexe bem, o Atlético começa a criar, sobretudo pelo lado esquerdo, e o São Paulo com aquela linha de 3 / linha de 5, o Cédric lá na frente. Então, o São Paulo bloqueou a Arana e o lado esquerdo do Atlético, que é o grande desafogo do Atlético no primeiro tempo inteiro. O Cuca responde, coloca Rubens também, depois colocou Bernard também, depois colocou Júnior Santos, Igor Gomes, é o banco do Cuca. O banco do Zubeldia é o Matheus Alves e o Ferreira, né? E quando ele foi recorrer ao experiente, o Caleri botou o time no mato. Mesmo que o árbitro tenha sido, talvez, rigoroso demais. Abriu ali o supercílio. E aí, na parte final, o São Paulo só defendeu o 0-0. O Rafael foi super bem, os 3 zagueiros foram super bem. Aí, além do desempenho, Tironi, tem uma questão numérica. Desde que o São Paulo adotou o sistema de 3 zagueiros, no jogo contra o Palmeiras, 0-0, foram 6 partidas. Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Talheres, 7 partidas. 7. Galo. São Paulo tomou 2 gols de pênaltis inexistentes, em 7. Então tem uma coisa aí, né? Tem uma coisa sólida no aspecto defensivo. Bem armado, bem a reformulação que o Massini falou, o São Paulo também está passando, né? E acho que o São Paulo, o Zubeldia conseguiu construir um sistema defensivo
forte, que para um time que tem limitações técnicas é fundamental para você sobreviver, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. O Vecchione falou, São Paulo não faz gol, mas também não toma. Né? E não tomar gol é um indício bom tanto para pontos corridos quanto para mata-mata. A partir dessa semana, que é o Aliança em casa e Cruzeiro em casa, o São Paulo vai ter que, além do sistema defensivo, encontrar alguma forma de agredir o adversário. Ontem teve a oportunidade de ganhar o jogo, inclusive com o menino Lucas Ferreira, depois do lançamento do Ares. E aí, só para finalizar a semana do Zubeldia, essa atitude aí e a coletiva, quando ele fala, a gente mostrou a frase, que ele vai defender o São Paulo até o fim, ele atinge o torcedor que está carente de liderança. Porque o São Paulo não tem um comando como o do Palmeiras, por exemplo, em que a presidente, qualquer dividida, ela chega de sola. O Zubeldia está meio ilhado nessa história. E o torcedor do São Paulo entendeu, porque o torcedor do São Paulo está vendo, o time já no Paulista tem o pênalti lá no Allianz Parque. Começa o Brasileiro no Mineirão. A escala do Abate Abel, como eu disse no início, ela para o Zubeldia, quando o Zubeldia espanou de novo, você lembra uma vez? Inclusive com o repórter, chutou o negócio? Foi o jogo contra o Atlético. O Atlético, exatamente. Quem era o árbitro? Ramon Abate Abel. Então, aí ele fala isso na coletiva, né? É um árbitro absolutamente caseiro que fez uma arbitragem completamente caseira, mas isso já passou. Eu acho que a questão da entrevista, ela talvez provoque uma reconexão mínima de um torcedor que não tinha entendido que o técnico, além de defender o clube até a morte, ele é um bom treinador. Com pouco, ele tem feito mais do que se esperava, né? E acho que ontem isso pode ser medido na organização do time no início e depois na atitude dele depois. Eu não concordo com a atitude dele. Eu acho que ele tinha que ir até o limite do amarelo. De novo, a gente pode comparar com as questões do Abel, que é o técnico que defende o time dele a ferro e fogo, mas que foi sabendo encontrar alternativas para não ficar exposto a todo momento, seja com os seus auxiliares entrando muitas vezes na linha de frente. O Zubeldia tinha que reclamar sim até o limite do amarelo. A partir do momento que ele é expulso, invade o campo, tal, não sei o quê, ele deixa o time sem comando na beira no segundo tempo. Então isso não é uma atitude inteligente, mas ela pega bem para o torcedor, você entendeu? Sim. Quando ninguém... Porque ontem, de novo, é a direção do São Paulo que tem que tomar a frente se ela se sentir prejudicada num jogo de futebol. A torcida gritou até o nome dele, né, quando ele foi expulso. Sim. Então, essa reconexão, ela aconteceu por esse motivo, mas principalmente pelos dois jogos bons que o São Paulo fez fora de casa, contra o Talheres e contra o Atlético. Eu acho que... eu não vejo essa direção querendo um técnico ídolo. Eu vejo essa direção morrendo de medo de ter um Abel Ferreira. Por ego? Por ego, por tudo. Né? Por tamanho, o cara adquire um tamanho... E a experiência Rogério, né? Aí é muito diferente, que ele já é o maior ídolo da história do São Paulo. Não, aqui... Agora, esse raciocínio é tão maluco. Outro dia quem me falou assim, o Rogério... Não, que eu acho, não é essa esquizofrenia, tá? Mas só fazer o paralelo. O Rogério não formou goleiros, não quis goleiros acima da média no São Paulo para não ter um goleiro, um sucessor. Que eu acho uma coisa lunática, porque você depõe contra o próprio trabalho. Você depõe contra o próprio trabalho, né? Não, eu respondi isso. Se foi o Juca que falou, eu falei, não concordo, que seria um suicídio. Assim como é suicídio, a direção do São Paulo não perceber essa coisa que o Massinho descreveu, isso é uma coisa benéfica para ela, mais uma vez. Que ela precisa se expor menos, que ela não gosta de se expor. Sim. E ele de fato tem esse carisma, ele tem esse poder de, mesmo passando do ponto, várias vezes, ele é um cara carismático. Isso é fato. Ele é muito mais carismático que o Dorival, é muito mais carismático do que o Carpini, ele é muito mais carismático que o Crespo. Né? O Rogério acho que é uma outra conversa, né, Tironi? Acho que é o maior ídolo da história do São Paulo. Isso é uma outra questão. Mas eu vejo isso ainda mais num tempo de vacas magras, benéfico, em vez de ser maléfico. Agora, os caras precisam dar um pouco de respaldo para ele. E não, o próximo jogo, a gente vê o próximo jogo, a gente vê como é que é. Se perder na Argentina... Né? Então, eu acho que cara, é muito, para mim, inverossímil, é inacreditável falar sobre isso, que isso tenha sido ventilado, inclusive pelo estádio, cara. Sabe?
Mas vocês não acham que Há falta... 3 meses atrás, gente, 3 meses atrás, foi um pênalti que o São Paulo não foi para a semifinal da E Libertadores. o Sport teve um pênalti Ele com não 2 teve minutos de jogo, culpa. o centroavante chutou para fora do Ele estádio. não é o responsável, ele tem responsabilidade, ele é corresponsável, sempre é. Sem dúvida. Mas, gente, Mas não vocês é não acham possível que alguém não consiga analisar o contexto das coisas. Senão eu vou chegar aqui e falar, olha, eu sou gordo porque engulo ar. Mas vocês não acham que Eu passo o dia inteiro assim, ó. título... um título... Eventualmente. O Matheus, mesma coisa, não tem Oscar, bota o Matheus lá que ele resolve. Porque não é assim, cara. Ele pode. E o Alves, e é engraçado porque o Alves, no jogo contra o Sport, eu acho que ele entra bem, foi lá dinâmico e tudo mais, e no jogo seguinte, no caso, não o Tadjeres, mas no jogo seguinte que ele entra, o Atlético, ele entra mal. Então, não é assim, ele acertou uma vez, ele nunca mais vai errar, ele vai oscilar, é normal que isso aconteça, mas o que precisa é ganhar o tempo, e é isso que, na minha visão, é o grande pecado do Zubeldia nessa temporada, não ter dado mais minutos para a molecada, porque só com minutagem que eles vão indo aprendendo ao longo do tempo e acertando mais do que errando. E Normal. assim, não é só ter oportunidade novamente quando vai bem no anterior. Não. Foi mal agora, entra contra o Cruzeiro, entra Porque contra a Aliança. Você, sob o comando do Zubeldia, é mais ou menos assim. O Eric entrou bem num jogo, no próximo ele tem oportunidade. Não entrou tão bem, fica 5, 6 sem entrar. O Zubeldia é mais ou menos assim, já foi mais ou menos assim no São Paulo. Né? Agora, com menos opções, ele tem que... Só que o erro, ele de vez em quando, ele é até importante para essa evolução do menino. Dele tentar minimizar e não cometer os mesmos erros. Certo? Então... Paciência da torcida é fundamental, não esperar que eles sejam resolução de problema, mas assim, tendo a paciência, eles vão evoluir, cara. Vão evoluir. Eu, pelo menos, tô com essa expectativa em cima desses meninos. São muito bons. Bom, Zubeldia, a gente sempre falava aqui, né? O trabalho pressionado, Campeonato Paulista, falta de ajustes, né? Aquela coisa de o time que não evolui, ou o time que não faz bons jogos, ou o time que não tem variações, né? E na mão do Zubeldia não tá indo, pressão, Campeonato Paulista, não usa os garotos, enfim, uma série de situações em que a gente falava aqui que o trabalho do Zubeldia estava sendo questionado e, de fato, ele vinha ganhando assim elementos de vai ser uma análise jogo a jogo. Essa situação ou essa visão, ela muda um pouco de figura com as últimas partidas do Zubeldia à frente do São Paulo. Vou citar as duas últimas, que foram as da Libertadores e agora contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque foram duas partidas onde o São Paulo estava muito desfalcado, né? Lembrando que agora não tem o Oscar, teve todo aquele problema com o Luiz Gustavo, onde ele está internado. A gente deseja que boa recuperação para o Luiz Gustavo. Não vai ter o Oscar aí por um tempo, 2 a 4 semanas, como a gente informou aqui no canal. O Lucas ainda vai ter um tempo de recuperação e o Zubeldia tem achado soluções no time. Ferreirinha tem entrado bem, ele tem colocado o Marcos Antônio como dupla de volante ali ao lado do Alisson, o Ferrarese como um jogador pelo lado direito e o Cedric, jogador aberto, né, como um ponta, um cara mais pra frente, até indo pro meio. Então, assim, são alternativas que o Zubeldia tem buscado e que o time tem tido rendimento e que defensivamente o São Paulo tá muito bem. Não tem sofrido mais gols como vinha sofrendo anteriormente, né? O São Paulo era um caos aéreo, né? A bola aérea, o São Paulo tomava gol. É uma defesa que está mais segura, né? Nos últimos 2 jogos não levou gols, né? Ainda mais com um ataque, pensando no ataque poderoso que é o do Atlético Mineiro. Então o Zubeldia, por mais que se fale, o ataque precisa melhorar, o São Paulo precisa ser mais efetivo, né? Os atacantes precisam ter mais aquela coisa da pontaria, fazer mais gols e tal. É um trabalho que vem tendo evolução, né? Eles vêm enxergando evolução. A direção do São Paulo vê essa evolução sendo construída. Então o São Paulo entende que quando os jogadores voltarem, os reforços, né? Os principais jogadores, o time estiver completo, uma evolução pode ser significativa. E aí o São Paulo não fala mais em pressão, em bastidores em cima do trabalho do Zubeldia. O Zubeldia pode trabalhar tranquilamente. E que seria o certo, né? Porque mandar embora treinador nunca é legal no meio de uma temporada, no meio de um campeonato que ainda mais está começando como Brasileiro e Libertadores. Mas o... Pessoal, patrocínio confirmado pelo São Paulo Futebol Clube, né? Agora é saber trabalhar com o dinheiro que tem e sair desse buraco sem fim aí de uma dívida de quase R$1 bilhão. Que responsabilidade do senhor Casares, né? Vou repetir toda vez que eu falar isso no vídeo. Falando de São Paulo, a discussão, né?
com relação ao trabalho do Zubeldia, né? Se está fazendo um bom trabalho, se não está, se está a perigo, se não está. Acho que com o que tem, né? Tem seus erros, tem seus acertos, mas eu acho que a semana que passou, você tira o jogo do Sport, né? Que acho que ele podia ter tentado um pouquinho mais, ou ter feito um outro esquema, precisava de 3 volantes, mas os demais acho que jogou de maneira correta, dentro do elenco que tem, dentro das condições que ele tem, dentro dos desfalques que ele tem. Só lembrando que a gente tem dos desfalques 3 titularíssimos, né? Pablo Maia, Oscar e Lucas. Oscar vai ficar umas semanas fora, o Lucas também, o Pablo Maia então nem se fala, né? Só segundo semestre. E agora você tem o Luiz Gustavo sem previsão de volta, se vai voltar. Então, assim, que zica lá pro São Paulo. O Zubeldia tá tendo que, né, se virar com o que tem. Foi expulso no último jogo. A gente, pelo menos assim, por mais que critique a quantidade de expulsões, acho que essa foi contra o juiz caseirinho, né? Então, não deveria ter se segurado ali, mas, cara, era muito bem um lance pra expulsão e o juiz arredou o pé. Então, é isso. Eu acho que não traz, assim, 100% de uma unanimidade, como nenhum técnico, né? Mas o São Paulo é um time brigador, não existe nunca. E nos últimos jogos não toma gols. Eu acho que isso é muito importante para um time que não... Desculpa, ele não fala isso publicamente, né? Mas que a gente não quer ser rebaixado, né? Então que precisa chegar aos 45 pontos no Brasileiro no mínimo, para aí então você pensar numa campanha melhor. E na Libertadores ir o mais longe possível. E um time que não toma gols tem muita chance de avançar e de ir bem nessas competições, tanto em pontos corridos quanto em mata-mata. Ah, mas não faz. Tudo bem, mas ele já resolveu o primeiro problema. Agora, fazer gols, isso também você depende de ter qualidade lá na frente. E agora ele vai ter que ter criatividade também para montar aí times talvez que sejam mais voltados para o ato do gol, diríamos assim. Mas quando você perde o Lucas e o Oscar, cara, realmente eu acho que o pessoal também acha que tem que ter reserva à altura e você não tem. Você tem garotos que vão oscilar e outros jogadores que não têm o mesmo nível. Por isso que são reservas, entendeu? Achei engraçado que hoje no futebol brasileiro, o técnico que se vire com o que tem, né? Mas aí foi ele que pediu, não necessariamente, foi ele que aceitou, né? E entendendo nas condições de São Paulo, porque não é todo técnico que aceita aí. O Rogério Ceni não aceitaria como não aceitou lá atrás. O Dorival não aceitaria como não aceitou lá atrás. Então, acho que também tem que tirar o chapéu. Eu lembro só, e aí eu vou falar o nome, que quase é uma heresia para a contratação do São Paulo, mas é o Diniz, né? O Diniz que aceitou só a contratação do Luciano e trabalha com todos os garotos da base. Mas, cara, Diniz não tem condição. Então é isso. Esse é o momento do São Paulo. É buscar continuar pontuando. Tem uma semana não relativamente mais fácil, mas que é possível ter vitórias. Que é o Aliança Lima em casa, que esse jogo, como o jogo do Sport, é obrigação conseguir os 3 pontos. E o jogo contra o Cruzeiro, que não digo que é obrigação, mas jogando em casa também não deixa de ser obrigação. O São Paulo tem um histórico bom contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem no Campeonato Brasileiro, apesar das milhares de contratações. Então, assim, tem que aproveitar o momento. Tem que aproveitar o momento e tentar fazer os 6 pontos em 2 competições diferentes, é claro. Que você meio que no Brasileiro chega a 5 e na Libertadores a 4. Então você tá bem ali, tá suave na nave, partindo para a próxima semana. É isso. Agora, que não vai ser fácil porque você não tem aquela mente criativa ou aquele jogador que tira você do sufoco, que é o Lucas e o Oscar e o Lucas, vice-versa. E você tem um Caleri muito pouco inspirado, para dizer o contrário, mas graças a Deus, desculpa Caleri, mas realmente está difícil pro teu lado. Ele não joga a partida do Brasileiro, deve jogar o da Libertadores, óbvio, mas também eu falo graças a Deus, e aí depois você vê a atuação do André Silva contra o Atlético Mineiro, não é nada animador. E aí você fala, tem mais um terceiro atacante aí, que é aquele garoto Rian Francisco. Cara, não tô dizendo contra a Aliança Lima, né, que é Libertadores. Mas também se a coisa estiver muito tranquila, seria bom testar ele para, por que não, botar pro jogo contra o Cruzeiro. Ou ao menos entrar durante a partida para você ver, né? Porque o Zubeldia já viu o que o Caleri é capaz. Já viu que o André Silva é capaz, acho que agora tá na hora do Rian Francisco. Assim como ele está vendo o que os garotos são capazes. Tanto o Alves contra o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira que perdeu uma grande oportunidade contra o Atlético Mineiro.
Mas assim, os dois não foram bem, mas também tem outras situações de não ter ido bem, né? A galera é expulsa, você acaba praticamente com a partida do São Paulo. Então é isso, eu acho que tem semana pra rolar. São Paulo joga no meio de semana, depois no domingo com transmissão a Globo. Então, vamos lá, vamos aguardar pra ver. Agora, o que a gente sabe é que o Oscar e o Lucas ainda não estarão à disposição do São Paulo Futebol Clube, como também o Luiz Gustavo e o Pablo Maia. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aqui likezão, tá ok? Saudações tricolores. Ótima terça-feira a todos e valeu!